noite. Olá, vamos falar sobre a introdução à história. Como ela é dividida? Quais são os seus períodos? Vamos falar sobre as transições, as rupturas, as permanências. E uma pergunta: em algum momento você já se fez esse tipo de pergunta? Islamismo. Quando foi? Em que período? Foi depois da Idade Antiga? Foi durante a Idade Antiga? Foi na Idade Média? Foi depois? Ou então, você talvez, em outro assunto, teve dificuldades para identificar na linha do tempo assuntos como, por exemplo, Império Carolíngio, Império Bizantino. Quando foi isso? Onde foi isso? Ora, seus problemas acabaram. Estamos aqui com a tradicionalíssima linha do tempo, que tem sim seus problemas. Não podemos negar. Ela, por exemplo, não enfatiza as transições, ela é eurocêntrica, ela valoriza a história política, os eventos militares, as revoluções, as guerras, deixa de lado a história cultural, a história das mentalidades, a história americana, a história africana, asiática. Mas, se você quer realmente ter uma noção mais abrangente da história, se você não quer mais se perder no tempo quando estiver estudando história, então preste muita atenção na linha do tempo. Vamos falar aqui da sua importância, ou pelo menos de sua utilidade no estudo da história. Basicamente, como você pode ver, a história é dividida em dois grandes períodos: a pré-história e a história propriamente dita, sendo que a pré-história começa aproximadamente há 200 mil anos, com o aparecimento do Homo sapiens, e vai até o aparecimento da escrita, por volta de 4000 a.C. Temos, a partir de 4000 a.C., a história propriamente dita, dividida em 4 grandes períodos: a Idade Antiga, a Idade Média, a Moderna e a Contemporânea. Nós vamos analisar, com auxílio dessa linha do tempo, os processos de transição. Lógico, a linha não traz isso, mas ao longo das aulas, você poderá perceber que enfatizaremos as transições. Ou seja, será que, por exemplo, em 476 da era cristã, justamente nesse ano, quando há a queda do Império Romano do Ocidente, nenhuma característica econômica, política e social da Idade Antiga vai resistir? Será que começa tudo novo? Tudo diferente? Será que não existe nenhuma permanência? Sim, existe. E nós vamos trabalhar isso. Mas existem também as rupturas, as mudanças, as transformações, que inclusive determinam essa periodização. Vamos fazer também, ao longo deste curso, uma problematização dos temas. E o que vem a ser isso, uma problematização? Vamos identificar as causas das transformações, o seu sentido, os interesses dos agentes históricos envolvidos. Vamos analisar também
os grandes conflitos, as grandes guerras. Vamos analisar, ao longo desses períodos, os aspectos da organização econômica dos povos. Por exemplo, na Idade Antiga, vamos enfatizar o escravismo na Roma Antiga e também na Grécia Antiga. Na Idade Média, destaque para a servidão. Na Idade Moderna, o advento das relações assalariadas de trabalho com o capitalismo e sua consolidação na Idade Contemporânea. Também vamos analisar os aspectos políticos, as formas de governo ao longo da história. Por exemplo, falaremos da democracia que surge em Atenas, na Antiguidade. Falaremos das relações de suzerania e vassalagem, assunto muitas vezes que desperta dúvida entre os alunos, entre os estudantes. Nós vamos analisar isso. As relações de suzerania e vassalagem na Idade Média, relações de poder. Vamos falar também na Idade Moderna sobre a concentração de poderes nas mãos dos reis, dos monarcas. É o chamado absolutismo. E vamos falar do advento dos governos liberais, democráticos, republicanos, bem como das emancipações, a independência de colônias na América, mais tarde na África e na Ásia, na Idade Contemporânea. Atenção! Se você analisar com bastante cuidado esta linha do tempo, e eu convido você a fazer essa análise com a gente, eu lhe garanto, aquela dificuldade que é típica, que é normal, de tentar saber, identificar em que período tal evento aconteceu, se ele veio antes, depois de tal evento. E não se esqueça, a relação da história do Brasil com a história geral não é desconectada. Longe disso. Se você quer aprender tudo isso, eu te convido a assistir às próximas aulas, as aulas do curso. E com certeza você terá uma compreensão mais ampla, de uma história mais integrada. Inclusive, no curso, nessas aulas, vamos, em diversos momentos, estabelecer uma conexão entre o presente e o passado. Muitas vezes, compreendemos problemas do presente por meio de uma análise do passado. Podemos, nem sempre isso acontece, ter um futuro melhor entendendo o presente por meio da análise do passado. É isso e outros assuntos que nós estudaremos ao longo do curso, ok? É isso aí. Estude